Olá, muito bom dia. Estamos chegando com o Jornal da Manhã desta quinta-feira, hoje dia 6 de agosto de 2020. Hoje é dia de aniversário da minha sogra, Dona Beth, em Presidente Bernardes. Mandar um beijão para ela aí, também para todos os aniversariantes que estão ligados aqui na Jovem Pan. Estamos começando o jornal de hoje com os nossos comentaristas, Adilson Brevileri, Fernando Gessi e Adolfo Padilha. Vamos lá para os comentários e os destaques. A gente começa com Adilson Brevileri. Adilson, com você. Bom dia a todos, bom dia ouvintes da Jovem Pan. A Polícia Militar Rodoviária no interior paulista está equipada com novos veículos. A Eixo São Paulo, concessionária de rodovias, entregou 36 automóveis 0 km que irão auxiliar no patrulhamento de rotina e ostensivo em uma malha de 1.200 km de rodovias que cortam municípios das regiões Central e Centro-Oeste. A entrega ocorreu na manhã de ontem, em um ato solene por teleconferência. Dos veículos, 26 são destinados ao 2º Batalhão de Bauru, que compreende a área da 2ª Polícia Militar Rodoviária, que recebe novas viaturas Companhia de Policiamento Rodoviário de Presidente Prudente. E para o comando são designados 2 viaturas Toyota Corolla, outras 2 Trailblazer GM para uso tático e ostensivo e 22 GM Spin para o patrulhamento de rotina. É um aparelhamento importante porque a Polícia Rodoviária presta um serviço de grande importância nas rodovias aqui na nossa região. Parabéns aí pela iniciativa da Eixo SP, concessionária de rodovias. Na minha opinião, os carros foram bem escolhidos, hein? Principalmente o da diretoria. Vamos lá então, Adolfo Padilha, o seu destaque. Bom dia, Gessi, Eudes, bom dia, Adilson. O cara começa o programa dando parabéns para a sogra, a fatura está vencida já faz muito tempo, né? Diga-se de passagem. Hoje o destaque é só uma curiosidade, né, cara? Faz 150 dias que o Ronaldinho está preso no Paraguai. Ninguém fala mais nada do Ronaldinho, o governo não fala nada do Ronaldinho, os amigos desapareceram todos, e o pessoal diz que é porque a Justiça Federal Brasileira decretou a prisão do ex-presidente do Paraguai lá, que é o tal de Horácio Cortez, que é dono da Tapesa, uma das empresas de cigarro que mais manda contrabando para o Brasil, para toda a América do Sul. O outro comentário também que vem aí, que é legal também a gente saber, é importante, a Encalço, né, uma empresa de orgulho prudentino, retornando aí, vai fazer 5 praças de pedágios aqui na região, nessa nova privatização que o governo do estado fez. Isso é muito legal, porque a Encalço é uma empresa que deu muito orgulho já para Presidente Prudente. E também, eu desaproveitar a nossa audiência e falar do Leopoldo, né? Quem não gosta do Coronel Leopoldo, amigo de todo mundo. O filho dele ontem, o Francisco Neto, deu uma declaração dizendo que o pai dele está estável lá no Hospital Yamada, ele teve Covid, né? Ele está se tratando de Covid, e aproveitou e agradeceu a toda a comunidade pelas orações e o apoio. E o seu Leopoldo, de fato, é um cara nota 10, não é? É um cara sempre muito educado, apesar da posição dele ser um coronel da polícia, sempre foi um cara muito cortês. Força aí, Coronel Leopoldo, né, para vencer essa Covid. Bom, voltando a falar do caso do Ronaldinho aí, só para dar um destaque que eu também vi, é uma reportagem, parece que o governo paraguai está esperando a Dalia Lopes, que foi a empresária que levou o Ronaldinho para lá, está foragida, retornar, né? E aí sim vai liberar o Ronaldinho. Vamos lá para o Fernando Gessi, o seu destaque de hoje. Bom dia, Eudes, Padilha, Adilson, a todos os nossos ouvintes. Realmente o caso do Ronaldinho parece muito aquele filme, né? Esqueceram de Mim, parte 4, e vai ficar lá por muito tempo. Em relação ao Coronel Leopoldo, realmente é uma pessoa fora de série. Para quem o conhece, ele realmente é fora da curva. O meu destaque hoje vai para a Polícia Federal. Começou quente o dia. E justamente para quem? Para o secretário de Transportes aqui do estado de São Paulo, funcionário ali direto do seu Dória. Esse senhor chamado Alexandre Baldi, ou Baldi, não sei qual que é o nome correto dele, do PP, foi preso hoje por associação com grupos de empresas e grupos de funcionários públicos, onde eles estavam fazendo ali algumas compras dirigidas, ou seja, a famosa prática de sempre. Agora, o que me chamou a atenção foi o currículo desse senhor. Ele foi ministro das cidades do Temer, ele foi deputado federal por Goiás e agora é secretário de Transportes do Dória. E as pessoas ainda reclamam dos ministros do nosso presidente.
Muito bem. Bom, vamos lá para o primeiro destaque de hoje em relação ao Presidente Prudente. Olha, projetando uma possível reclassificação da região para a fase amarela no plano de flexibilização da quarentena, o prefeito de Presidente Prudente, Nelson Bugalho, discutiu o assunto com representantes dos sindicatos dos hotéis, restaurantes, bares e similares, de shoppings e demais empresários do setor para tratar sobre o funcionamento dos estabelecimentos por 6 horas. Segundo Casagrande, que é responsável aí pelo setor comercial de Presidente Prudente, o próprio setor deve definir qual o melhor horário de funcionamento. A gente vai começar, então, sabendo aí a opinião dele. Adolfo Padilha, a sua opinião. Olha, eu acho que é importante essa pauta da matéria aí, demonstrando a preocupação do prefeito já se antecipando, né, para querer programar. Porque a gente vê muita crítica também ao prefeito Nelson Bugalho diante da pandemia, e algumas são até injustas, eu diria, porque realmente o prefeito ele não tem muita autonomia de decisão. Haja vista que poucas pessoas sabem disso, quando o governador decretou ou decreta o que deve ser feito, existe uma determinação legal e direta. Se o prefeito, por alguma razão, tenta fazer alguma coisa sem ser via judicial, ou seja, entrar com uma ação na justiça para tentar fazer, e na maioria dos casos a gente viu que os prefeitos não tiveram sucesso, o próprio Ministério Público aqui intima o prefeito e diz, olha, segue o decreto do governador sob pena de desobediência e cair aí em responsabilidade legal, né? Então, eu acho que é interessante o prefeito se antecipar a isso e tentar, de alguma forma, melhorar a situação dos comerciantes daqui da nossa cidade, que realmente está todo mundo muito apertado e está todo mundo precisando voltar a trabalhar. E um detalhe que eu fiquei sabendo ontem também, eu disse, as pessoas não podem deixar de se cuidar. Você sabia que a venda de álcool em gel caiu quase 40%? Então, isso não pode acontecer. As pessoas têm que continuar usando. Ontem, um grande empresário, que até mando um abraço para ele aqui, o Hermeson da Salvatore, que, aliás, um cara corajoso, nós devíamos ter empresários mais corajosos, porque esse cara cobra os políticos mesmo, ele é firme, viu? Ele estava me dizendo isso e conversei com outro amigo meu do ramo que me disse a mesma coisa. Então, quer dizer, as pessoas não podem dar frouxo, não, tem que continuar se cuidando. Vai parecendo que nós estamos no normal, né? Porque as notícias vão se misturando agora com outras notícias, mas a verdade é que o vírus está aí. Fernando Gessi, a sua opinião? Realmente, essa questão aí do cuidado, ela tem que ser tomada, né? Eu acho que nós não podemos perder nunca essa vigilância. Tomarmos aí os devidos cuidados, a questão de asepsia das mãos, a questão de uso de máscara. É chato usar? Mas vamos usar, pelo menos melhora um pouco a situação. De lá à frente nós vamos resolver isso se é válido ou não. Agora, com relação à atitude do prefeito, corretíssima, não tenha dúvida alguma. Essa é a função do administrador público. Ele tem sim que fazer a reunião ali com os seus secretários, pessoas que são inerentes a determinada área. Foi dado, inclusive, essa deliberação por conta do governador, no seu decreto, onde as prefeituras iriam cuidar, sim, juntamente com a sociedade e as partes interessadas. Então, realmente, corretíssimo. O Casagrande aí, junto com o presidente, junto com o prefeito, aliás, o doutor Nelson Roberto Bugalho, teve essa iniciativa, reuniu ali todas as pessoas referentes a pasta aí da Câmara Comunicada, dos restaurantes. E o que acontece? Esse setor da economia, ele foi um dos mais abalados. E definir o horário que vai trabalhar, é lógico, tem restaurante que trabalha de manhã, tem restaurante que trabalha à noite, vai ter que ser feita aí uma flexibilização entre eles. Mas sim, é válido, precisamos tomar cuidado com isso, precisamos tomar conta, afinal de contas, essas empresas estão paradas há muito tempo. Foi uma iniciativa assim que realmente é necessária. Adilson Breviglieri, você está otimista aí com o plano de flexibilização, Prudente passar para a fase amarela? É claro, eu acredito que todos nós estamos, né? Na verdade, como o GS afirmou, esse é um setor da nossa economia extremamente atingido pela pandemia, porque tiveram que ficar fechados por muito tempo. E existem restaurantes que trabalham e funcionam única e exclusivamente para atender o horário de almoço. Existem os restaurantes, uma pequena parte, que atendem a questão do almoço e também no jantar. E os bares e lanchonetes têm o seu atendimento com maior intensidade no horário vespertino, na parte do horário de almoço.
Então, há uma esperança muito grande por parte desses empresários que essa flexibilização comece a colocar em dia as suas contas, comece a trazer de volta a freguesia, e o movimento comece a acontecer gradativamente. E uma outra questão muito importante que o Adolfo acabou de citar aí é a questão dessa higienização. De fato, eu tenho encontrado pessoas que ficaram internadas por 12 ou 13 dias, amigos particulares meus, que eram pessoas que até de tanto cuidado que tinha, a gente ficava até meio assim, surpreso, que a pessoa mantinha distância, álcool gel constantemente, troca de máscara a cada 2 horas, e essas pessoas foram acometidas do vírus e ficaram internadas por algum tempo em hospitais, um até teve que ir para a UTI. Na verdade, aí a gente começa a fazer um questionamento: onde é que está a contaminação? Onde é que está a falha? Com tanto cuidado que você tem, você ainda consegue ser contaminado pelo vírus. Você sabe uma coisa importante? As pessoas que vão ao supermercado, que compram produtos, trazem para casa, muitos não fazem a higienização de pulverizar com álcool 70, de passar um pano, um papel toalha para poder higienizar esses produtos e depois guardá-los, armazená-los na despensa ou até mesmo na geladeira, que é mais sério ainda. Essas pessoas acabam deixando, elas não limpam de acordo, não façam asepsia de acordo com esses produtos, e é onde justamente essas pessoas, que mesmo mantendo cuidado, acabam se contaminando. E esses restaurantes que vão ter agora essa flexibilização, eles vão poder tomar um cuidado maior ainda, dobrado e redobrado, com a higienização de tudo que envolve aí o acesso dos seus clientes, para que a gente não possa ter aí um avanço de uma outra crescente contaminação do vírus, né? Esses são cuidados que a gente tem que estar permanentemente, a cada dia que passa, redobrando cada vez mais. Ok. A Justiça de São Paulo determinou ontem, quarta-feira, que redes sociais removam 8 postagens feitas pelo deputado Tony de Paula, do Rio de Janeiro, com ataques ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O deputado pediu desculpas, mas afirmou, por meio de nota, que suas falas refletem seu direito de expressão. Que tipo de desculpa é essa aí? Vamos lá, Adolfo Padilha. Olha, Eudes, é mais uma demonstração clara de que esse barulho todo que a oposição faz sobre o fake news, essa narrativa toda que eles tentam plantar, só tem de fato uma justificativa e um objetivo, que é calar as redes sociais, que é uma corrente muito forte de apoio, principalmente ao atual governo federal, ao Bolsonaro. Porque veja bem, o próprio ministro Moraes, que faz uma perseguição sem tamanho para pessoas que dizem nas suas páginas aquilo que pensa sobre a conduta dos ministros do STF, não sobre a instituição STF, ele entrou na justiça e conseguiu na justiça que alguém que o ofendesse, além de tirar as ofensas, ainda vai ser responsabilizado penalmente com calúnia, difamação, dano moral e etc. A gente sempre disse aqui, e muitas pessoas dizem por aí, nas redes sociais, que já está especificado no nosso Código Penal aquelas pessoas que são ofendidas nas redes sociais. Então não tem que criar um regramento, mesmo porque você não consegue identificar o que é um fake news. Você não consegue identificar, você não consegue personalizar o que é de fato um fake news. Nós que já trabalhamos e somos jornalistas, você que já trabalha em rádio, eu que já fui diretor de jornal, o Adilson está aqui, nós sabemos que a gente cria uma manchete para chamar a atenção de uma matéria, como uma submanchete. Aquela manchete nem muitas vezes é de fato o que está no contexto da matéria, mas chama a atenção das pessoas a virem ler o que está na matéria. Seria então isso uma fake news? Então está mais do que comprovado aqui o próprio Alexandre de Moraes usando o Código Penal para poder se sentir vingado e honrado na sua moral diante de uma agressão que ele recebeu através das redes sociais. Então é tão evidente, e eu digo e vou repetir sempre aqui, é uma pena que a turma do berrante virtual não está percebendo essa narrativa, porque enquanto eles ficam distraídos com mimimi, o pessoal, o sistema, está trabalhando para nos calar nas redes sociais. Fernando Jesse, a sua opinião. Nós temos uma coisa que eu sempre digo, que é com relação ao problema. Nós vamos ficar discutindo o problema ou nós vamos discutir a fonte do problema? A questão dessa lei da fake news aí,
mais uma vez, ela reflete uma visão que eu tenho a respeito das nossas leis, e um pouquinho até da nossa Constituição. Nós temos um problema de redação técnica e alguns que nós chamamos aí dos famosos jabuticabas incluídas em algumas leis, que realmente criam esse tipo de fato. Agora, o detalhe todo da fake news, a lei da fake news, ela deveria estar ali dentro da lei, a proibição com relação à disseminação e à prática com relação a espalhar notícias falsas. Ou seja, quem é que está espalhando notícias falsas? Tá? Não começar aí a usar uma postagem, usar um compartilhamento para poder calar a boca. Isso aí é totalmente cercear a liberdade de expressão da pessoa. Ou seja, aquela famosa fofoca de vizinho, né? Não vamos poder mais fazer isso. Alguma coisa, lógico, né? É feita, é normal isso. Agora, o problema dessa lei é justamente isso. A ideia dela é justamente pegar esse tipo de pessoas que ficam espalhando coisa, espalhando mentira, usando robô, usando falsidade ideológica. Essa aí é a questão. Agora, infelizmente, dentro da própria lei é onde foi colocado esse monte de coisa aí que realmente não tem cabimento nenhum, dado o fato que o próprio ministro acionou a justiça e foi atrás. O cidadão ali, e é bom nós entendermos uma coisa no nosso país. A democracia, nós podemos muita coisa, mas não podemos tudo. Toda a verdade ali ela é fatal. Lógico que o que o deputado colocou é a vontade de todo mundo, acho que de todo brasileiro ir lá e falar tudo aquilo. Agora não pode, tem que ter, aquele que nós falamos, a quebra de decoro, tem que saber falar, tem que se colocar de uma maneira correta. Tem várias maneiras de atacar uma pessoa sem poder denegri-la. Vamos assim. Agora, o que aconteceu? Só de difamação foram 5 processos, injúria 19, crime contra a ordem 2. Para que tudo isso? E ele está numa posição ali onde ele tem um microfone na boca, ele pode se expressar com veemência e colocar ali os pontos nos is com relação a esses ministros do STF. Agora, caluniar, injuriar, eu sou contra esse tipo de coisa, mesmo porque eu sempre fui uma das pessoas mais atacadas aqui em Presidente Prudente por um grupo, uma quadrilha de fake news que tem aqui, que me agride, me ataca, e não perdoa ninguém, viu? Perdoa empresa, família, até a minha filha já foi insultada por esses canalhas aí que fazem esse tipo de coisa. Então, essas pessoas, sim. E aí a lei tem que prever que nós pudéssemos chegar às pessoas que criam esse tipo de coisa, nesse sentido. Então, é uma lei aí que vai vir aí mais para calar a boca do cidadão do que propriamente para fazer alguma coisa que preste com relação à questão da fake news. Ok. Líderes de partidos na Câmara e no Senado defendem a derrubada o mais rapidamente possível do veto presidencial à prorrogação da desoneração da folha de pagamento das empresas de 17 setores da economia para o ano que vem. Segundo parlamentares ouvidos pela TV Globo e pelo G1, a reoneração desses setores em um momento de pandemia seria um estímulo a demissões, dificultando a retomada da economia e a geração de empregos. Vamos lá, Adilson Brevileri. Fica de um lado o governo tentando equilibrar as contas e do outro lado os senadores e também deputados querendo ganhar pontos aí com a população, né? Olha, Eus, ainda bem que a gente tem um presidente que se preocupa com o futuro, né? O governo já declarou que vai ser difícil manter o auxílio emergencial de R$600, talvez de R$200, e mesmo assim ainda vai ser difícil para o governo, porque o governo também ele tem contas a pagar, né? Ele tem compromissos a serem cumpridos em todas as esferas que atende o governo, desde saúde, educação, enfim, a tudo que acontece, que acomete aí a responsabilidade do governo. Então, graças a Deus, a gente ainda tem um governo que está preocupado com o futuro, coisas que não aconteceu no governo anterior, né? No governo do PT, que nunca se preocupou com o futuro, porque o caos que nós estamos vivendo hoje são pelas despreocupações que o PT teve com o nosso país, né? Que era pontual em fazer a Olimpíada, era pontual em fazer a Copa do Mundo, e com gastos estratosféricos que comprometeram aí praticamente todas as esferas do nosso país. E nós estamos pagando um preço árduo hoje. Então, qual é a preocupação do governo? Tem que ter dinheiro entrando para poder cumprir as obrigações, né? Então, esses deputados, eles querem mesmo, é isso aí mesmo, glamour, querem ficar de bem, mas a gente tem que olhar os dois lados. Nós estamos vivendo uma situação extremamente, um clima e uma situação de emergência.
né? Estado de calamidade pública, estado de guerra. Então, nós temos que tomar cuidado, porque daqui a pouco não tem país, o governo não vai conseguir pagar as contas, aí o caos vai estar instalado, quero ver o que vai ser desse país, né? Então, nós temos que ter aí uma balança, tem que ter um equilíbrio. Até o final de dezembro, que já era a lei atual que previa esse benefício, até o final de 2020, já está tudo certo. Agora, entrar até o final de 2021 é comprometer todas as esferas do governo. É comprometer tudo que nós temos que fazer daqui para frente, né? Adolfo Padilha, você está do lado do Congresso ou do lado do presidente nessa situação aí? Olha, Eudes, eu penso como você falou na tua abertura aí. É complicado porque você vê agora, né? Você vê que os deputados mandaram um projeto de lei querendo pagar 50 mil reais para as pessoas que estão combatendo da saúde, que estão combatendo o Covid. Você vê que são medidas que querem realmente tentar desestabilizar o governo diante da opinião pública. Como é que você vai pagar 50 mil reais? Estão combatendo o Covid, por exemplo, quem também está no caixa do supermercado, quem está na cobrança dentro do ônibus, quem está dirigindo o ônibus. Então, são umas coisas que você está pagando para a maioria das pessoas R$ 600. O Dami Sana, que é comentário aqui da Jovem Pan, ele fala o seguinte: quando você paga, alguém está pagando por isso. Quando o governo está pagando, alguém vai ter que repor esse dinheiro. E esse alguém é os outros que não receberam aquele benefício. Veja bem, eu confio muito no Paulo Guedes, mesmo porque já li até a biografia do Paulo Guedes, a história dele, é um cara liberal na economia, e como eu confio muito no que ele quer para a economia do país, quando você vê ele dizendo que não é possível fazer isso até 2021, que é a proposta dos deputados, porque não é que ele não queira dar desoneração. O governo está mandando agora a reforma tributária, a reforma administrativa, que muita coisa vai ser readequada, se assim os deputados e senadores permitirem, né? Mas o que acontece? O Brasil está gastando bilhões e bilhões, a dívida pública do Brasil vai subir para mais de 90% pós-pandemia. Isso já é um levantamento que já fizeram agora, eu estava lendo sobre isso anteontem. Já pensou, a dívida do Brasil vai estar muito comprometida. Se não tiver muito cuidado de fazer as coisas para e passo, com prazo e não a longo prazo, a economia do Brasil pode rachar no meio, por mais que o governo Bolsonaro vá bem. E nós sabemos, todos nós, que ali em Brasília, dentro do Congresso do Senado Federal, tem muita gente torcendo para o Brasil não dar certo, né? Por um simples motivo, para que o Bolsonaro não possa estar bem para a reeleição. Então, eu acho que tem que seguir quem entende de economia. Deputado não entende de economia. Aliás, se deputado entendesse de economia, eles tinham cortado os benefícios deles. Quais foram os benefícios cortados pelo deputado? Reduziram o salário? Reduziram verba de gabinete? Reduziram despesa que eles têm pagas por nós? Não reduziram nada. Tiraram dinheiro do fundão partidário para o Covid? Não. Simplesmente desprezaram. E você não vê a grande imprensa, a grande mídia, cobrando em nada a Rodrigo Maia e o tal de Davi Alcolumbre. Não, agora eles estão trabalhando na PEC do fraldão, viu, Jéssica? Você sabe o que é a PEC do fraldão? Permitir que os ministros do STF se aposentem com 80 anos e também permitir que o Alcolumbre e o Maia possam disputar a reeleição das casas, na presidência das casas. Sabe por que tudo isso? Para que o Bolsonaro não possa escolher 2 ministros. Então o povo tem que começar a entender qual é o jogo de Brasília. E uma coisa vocês podem ter certeza, o jogo de Brasília não é no time do povo brasileiro. Pelo menos na grande maioria, nunca foi. Fernando Gessia, sua opinião. Fico imaginando aqui no nosso país que nós elegemos os nossos representantes. Uma pessoa de fora do Brasil que vem aqui e analisa, até mesmo os comentaristas, que eu tive uma conversa com algumas pessoas de fora do país, eles analisam e comunicam para a gente a seguinte coisa: gente, se aquelas pessoas que estão ali no Congresso são seus representantes, que população que vocês têm aí? É tudo aquilo ali mesmo? Eu falei, não. Aquilo ali são pessoas que são eleitas de uma maneira tão errada, de uma maneira tão vil, num sistema de eleição que é inadmissível que o Brasil ainda insista nesse modelo, onde nós levemos um candidato ali a presidente do Congresso com 70 mil votos, e não representa ninguém, e pior, vindo dos estados mais corruptos da nação, que é o Rio de Janeiro, infelizmente, é difícil falar isso, mas é uma realidade, nunca vi um estado para produzir tanto político ruim na minha vida. Agora, esse detalhe aí da desoneração da folha, desde 2015 o sindicato já vem comentando a respeito disso, eles sabiam que iria acabar. Agora, o detalhe importante é o seguinte, foi feita uma escolha, hoje o empresário paga 2,5% em cima do faturamento. O que é que isso aí vai acabar e vai voltar ao que era antes? Ou seja, 20% sobre a folha de pagamento.
Se vocês prestarem atenção, do 20 para o 2,5, é aquele velho ponto que eu sempre coloco aqui. A matriz tributária do Brasil ela é totalmente errada. Ela taxa a produção em vez de taxar o ganho. E isso aí é um erro muito grande. Agora, o erro maior ainda é o princípio da horizontabilidade. Ou seja, por que nós estamos tratando determinados setores da economia diferente em detrimento aos demais? É o que nós acabamos de falar aqui. O Adolfo acabou de falar. Por que vai pagar 50 mil para uma pessoa que está à frente da saúde, sendo que todos nós aqui também estamos trabalhando, estamos também expondo a nossa vida em risco? Isso não muda nada, entendeu? Então são coisas assim realmente absurdas. Esse Congresso nosso, ele é realmente um verdadeiro desastre. É um verdadeiro desastre. E grande parte desses nichos que conseguiram essa desoneração estão ligados a quê? A grandes sindicatos, que tinham ali dentro o seu corporativismo todo, pensando apenas nos seus umbigos, e o resto da nação que se exploda. Esse aí é que é o grande detalhe. Infelizmente, os nossos representantes representam a si e aos interesses de poucos, e nunca ao interesse da nação. Espero que agora essa reforma tributária reforme realmente e coloque o Brasil no mundo, porque do jeito que nós estamos aqui com relação à nossa taxação tributária, o Brasil é atrasadíssimo, infelizmente. Ok. Olha, uma auditoria no Tribunal de Contas da União identificou a possibilidade de fraude no pagamento de mais de 130 mil acordos do Programa de Benefício Emergencial de Preservação de Emprego e Renda. O programa permite a suspensão ou a redução da jornada de trabalho com uma compensação emergencial paga ao trabalhador pelo governo federal. Vamos lá, então, para o comentário de Adilson Brevileri. Pois é, a gente vê esse tipo de notícia e a gente acaba sempre batendo na mesma tecla, né? Não é possível como que tem bandido nesse país capaz de fazer essas falcatruas, que é praticamente dar tiro no próprio pé, né? Acabar com um país que já está totalmente fragilizado e você ainda percebe que tem pessoas que conseguem ainda fazer esse tipo de fraude, né? Você tem aqui empresas que têm um número de 90.200 requerimentos duplicados feitos para o mesmo CPF na mesma empresa, e o que pode representar o pagamento indevido de 108 milhões de reais. Aonde é que nós vamos parar? Aí que está, né? Onde é que está a justiça para poder buscar isso e apurar veemente, de uma forma mais rápida, como é apurado aí as queixas contra o Alexandre de Moraes, como são apuradas as coisas contra políticos que estão aí reclamando disso ou daquilo, que a justiça está rápida. Então, quero ver como é que vai ser rápido aqui apurar esse processo, como é aquele processo também dos funcionários públicos que fizeram inscrição para receber o auxílio emergencial e que receberam, que as informações que a gente tinha que essas pessoas iriam ser demitidas por justa causa. E aí, estão sendo demitidas por justa causa? Estão sendo tomadas as providências necessárias para que realmente a punição mostre de exemplo que isso nunca mais venha a acontecer? Esse país aqui é o país da impunidade, né? As pessoas, eu vou fazer isso aqui, se passar, passou, e se não passar e descobrir, a gente devolve, fica por isso mesmo. É isso aí, né? Adolfo Padilha, será que esse país ainda tem jeito? Porque pela maneira com que foi colocada a matéria aqui, tá bem difícil aí da gente acreditar em alguém, hein? Olha, eu acho que nós vamos ver muita coisa ainda. A gente tem conhecimento, não precisa ir até Brasília, até São Paulo, a gente tem conhecimento aqui em Presidente Prudente que tem empresas chamando funcionários, fazendo assinar acordo como se tivesse recebido para receber daqui a um ano. Agora, se essa empresa já recebeu o benefício ou não, são coisas que nós vamos descobrir depois, né? Infelizmente, é o que o Adilson falou. É assim, ó, na tecnologia, o GS sabe disso. Na tecnologia que você cria hoje uma solução tecnológica, já tem 300 bandidos criando como fazer para combater ela. É ou não é, GS? É dessa forma que funciona. Então, é o que o Adilson falou. Vagabundo tem todo dia, vagabundo tem em todo lugar. Todo dia tem, é um absurdo. Você vê funcionário público, né? Desde que não foi. A gente também tem que dar uma ressalva aqui para aqueles que normalmente. Outro dia um cara mandou assim o meu nome, Adolfo Padilha. Ô, Padilha, você pegando o benefício de R$600? Eu peguei, rapaz, não é possível, será que usaram meu nome? Eu fui lá ver, as pessoas não tomam nem o cuidado de ver que o CPF, de conferir o CPF. Realmente tinha 10 Adolfo Padilha, né? Porque eu não tenho a honra de ser o único Adolfo Padilha em presidente no Brasil, né? Ó, entendeu? Tem mais gente de mau gosto aí.
10? Hã? 10 Adolfo Tinha 10 Adolfo Padilha. Não, Entendeu? a gente não Então, aguenta. não, veja bem. Veja bem, eu não tenho a honra, né? Não foi só meu pai que teve esse mau gosto de botar o meu nome de Adolfo, teve outros pais por aí. Mas tem muita gente sem vergonha mesmo. Esse é o problema do Brasil. Mas sem vergonha acho que tem no mundo inteiro, né? Com Rapaz, certeza, você né? mora Fernando aqui. Gessi, a sua opinião. É bom nós lembrarmos que nós adotamos, aí herdamos, melhor falar assim, nós herdamos o sistema de informática dos governos passados. Totalmente não dá, né, gente? Como é que nós conseguimos hoje? Nós temos número de RG, número de CPF, número de PIS, número de CONFINS, número de benefício, número de morte. Não dá, não dá. Qualquer lugar do mundo que você vá, quando você nasce, você ganha um número. Aí tu levas esse número até o dia que você morrer. Entendeu? Não tem como. Nós pagamos ali, o Adilson vinha falando, nós pagamos para 147 mortos. Nós pagamos ali para 1,5 milhão de funcionários públicos, na verdade são 300 e poucos mil, se eu não me engano, da União, e os demais aí para somar 1,5 milhão de estados e municípios. Eu acredito que essas pessoas deveriam ser exoneradas, até por servirem de exemplo num país onde qualquer coisa que se faça aqui de maneira errada, nós temos o nosso Superior Tribunal Federal para passar a mão na cabeça. Entendeu? Então não dá, não tem condição alguma. Agora, cabe lembrarmos uma coisa. Nós liberamos até agora 18 bilhões de reais de 51 bilhões de reais preparados para isso aí. Esses empresários que estão fazendo esses acordos aí de maneira errada também devem ser punidos. Agora, esperar o quê, gente? Esperar o quê? Hoje, o governo acabou de liberar, o presidente Bolsonaro acabou de liberar 2 bilhões de reais para fazer a compra das vacinas da universidade ali de Oxford, com aquele laboratório aqui do Brasil para produção. E nós estamos aí com o nosso governador, João Dória, é o único país do mundo onde nós temos um presidente concorrendo com um governador para quem vai lançar a vacina que vai colocar aí realmente um ponto final na Covid. São coisas que, infelizmente, a Constituição nossa que prevê esse tipo de situação. Vamos fazer o quê? Vamos mudar a lei. Não tem outro jeito. Ou muda a lei, ou não continuaremos aqui reclamando eternamente. Muito bem, olha, nós estamos chegando ao final do Jornal da Manhã desta quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020. Muito obrigado a você pela audiência. Obrigado mais uma vez os nossos comentaristas, Adilson Brevileri, Fernando Gessi e também Adolfo Padilha. Você pode seguir o Fernando Gessi nas redes sociais, né, Fernando? É isso aí, Fernando normal, Gessi, Gesse. É o mesmo nome, tanto no Facebook quanto no Instagram. E aumentou bastante a quantidade de gente lá, viu? Eu agradeço as pessoas que estão nos seguindo. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês todos e também com os nossos ouvintes. E lá você abre um pouco o canhão, um pouco mais, né, Gessi? A bala lá é maior. Muito bem. Vamos lá, Adolfo Padilha e a artilharia pesada lá nas redes sociais do Adolfo Padilha também, que sempre vem bombando, né, Adolfo? Legal. Eu tenho 2 páginas. Eu tenho uma do meu perfil pessoal e tenho a minha página oficial, onde eu falo mais como jornalista mesmo, comentarista político. Nós não somos especialistas em nada, mas damos nossos pitecos e os nossos pitecos estão tendo uma certa audiência aí. Tá muito interessante. Muito bem. Para falar comigo e também com a Adilson Brevileri, são nas redes sociais da Jovem Pan. Eu vou passar meu WhatsApp aqui, tá? É o 18 99775 1234. E se você quiser anunciar aqui na Jovem Pan, é só falar com a Adilson Brevileri, não é, Adilson? Sim, 998165262. Repita. 998165262. Eu queria fazer só uma observaçãozinha. O que o Adolfo disse, o time de Brasília não joga no nosso time. Então, quando você for escalar na próxima eleição os jogadores do time de Brasília, pense em quem que você vai colocar em campo, né? Vamos colocar gente do nosso time, né? Exatamente. E Wildes, um abraço para dona Beth, né? Parabéns para ela e, pelo amor de Deus, né? Parabéns e vai pro céu também, né, dona Beth? Pagou a fatura. Muito bem, viu? Valeu, gente. Grande abraço para todo mundo. A gente se fala amanhã a partir das 11h30 da manhã aqui no Jornal da Manhã. Grande abraço e até lá.